Cristina Massa, sou roteirista, sou autora, sou escritora da série Os Invencíveis, entre os livros O Mistério do Museu Imperial. E queria primeiro agradecer o convite, assim, é uma honra estar aqui conversando com vocês, nesse ano tão importante, no ano mundial da leitura, e o Rio de Janeiro, a cidade escolhida. Acho que isso é uma oportunidade incrível para a gente ampliar os lugares de leitura, né, tanto em rede social quanto nas bibliotecas, nas escolas, falar de livros, ler mais. Acho que as possibilidades são incríveis, né? Então, eu queria agradecer muito o convite. Eu me formei em jornalismo, na verdade, mas sempre gostei de história, desde pequena, desde minha avó me contando histórias, aquela oralidade, aquelas histórias contadas e causos, e aquilo me fascinava. E aí fiz jornalismo, mas a ficção realmente sempre foi a minha paixão. E nesse lugar eu acho que a escola foi fundamental para eu entender, porque eu sempre gostei de ler, mas a escrita aconteceu na escola, com os meus professores. Os professores têm esse dom de observar os alunos, perceber as potencialidades, os talentos e investir, estimular e provocar. Então, eu fui muito provocada nesse lugar, na escola pelos professores, para escrever melhor, nas aulas de redação, nas aulas de português. Então, foi muito importante, assim, porque eu fui desafiada a melhorar e entendi que aquele era o meu lugar. Aquela era a minha paixão. A escola foi fundamental para eu entender o que eu amava fazer, sabe? Então, os professores foram importantíssimos nesse lugar porque me abriram esse olhar. E aí, eu, carioca, Rio de Janeiro, essa cidade linda, com essa natureza exuberante, eu resolvi mergulhar na ficção. E percebi que eu não conhecia a minha cidade, a história da cidade. Quem viveu aqui antes de mim, meus pais, meus avós, meus tataravós, antes disso, o Brasil imperial, colonial, o que acontecia no Rio de Janeiro, como é que era a vida das pessoas. Como escritora eu tenho isso, eu sou muito curiosa, eu quero aprender e resolvi mergulhar nesse universo. E o primeiro lugar que me veio como uma memória afetiva foi o Museu Imperial, em Petrópolis, cidade de Pedro. E resolvi visitar. Um museu super bem cuidado. Eu gosto muito de fazer essas pesquisas de campo quando eu vou escrever uma história, eu vou para o lugar, eu sinto o lugar, o cheiro, as cores, aquilo me alimenta para escrever. E eu passei um dia no museu, vi a tela Fala do Trono, fiquei fascinada com aquela tela e falei, vou fazer alguma coisa por aí. E voltei para pensar, e nasceu assim a série Os Invencíveis, mistérios e aventuras, que é o que eu gosto. E também é uma série sobre amizade. São 5 amigos, né? Cada um com a sua personalidade. E eu quis falar sobre a amizade com esse pano de fundo da história do Brasil. E aí, Mistério do Museu. Depois do museu, eu fiquei tão fascinada que eu comecei a pesquisar minha cidade, espaços históricos, prédios importantes. E aí fui para a igreja da Sé, do Carmo da Sé, na 1º de março, uma igreja importantíssima na história do Rio de Janeiro. E lá fui eu para os mistérios e aventuras e a ficção misturando com personagens reais, que é o que eu gosto. Daí surgiu o enigma da capela e assim eu fui. Aí me encantei por um lugar que eu já amava, Jardim Botânico, Biblioteca Nacional. Assim surgiu o Segredo do Colecionador, que envolve esses espaços e pelas ruas da cidade, pelas ruas do centro, lugares que eu passei a frequentar muito mais e me apaixonar. E o 4º livro, O Mistério da Ilha de Dom João, eu não vou contar qual é a ilha, mas é uma ilha importantíssima do Rio de Janeiro e eu fiz grandes descobertas. Eu não conhecia muita coisa e foi incrível esse livro. E o 5º livro, ele vai ser lançado ano que vem, também da série Os Invencíveis. E aí, em paralelo a isso, eu fui me aventurando por outros lugares, pesquisando personagens que não estão nos livros, muitas vezes apagados da história. Eu sou fascinada por personagens, então eu achei a Aqualtune. A Aqualtune, ela existiu de verdade, foi uma princesa em África,
veio para cá e é a avó de Zumbi dos Palmares. Se sabe muito pouco sobre ela, mas é uma guerreira, uma heroína incrível, e eu fiz um livro de ficção, misturando realidade e ficção, uma lenda sobre a Qualtune, e usando muito da minha história, né? Eu acho que o escritor, ele precisa estar antenado com a realidade, com o mundo, ouvir histórias, entender as diferenças, perceber o universo que ele vive, mas ele colhe também muito do que ele viveu. Em cada livro meu tem muito do que eu vivi, da memória afetiva, da adolescência, dos amigos, enfim, da escola, e muito do que eu vivo hoje. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu vou para a rua, sento para tomar um café, fico observando as pessoas na rua, os personagens, para mim são personagens, e fico imaginando o que aquela pessoa faz, qual o nome daquela pessoa, trabalha com o quê, como é que é a família. Gosto muito disso, assim, eu acho que o escritor tem que estar sempre antenado, ter uma rotina de trabalho, claro, consumir muita cultura, né? Eu tenho muita referência de livro, de filme, de música, de teatro, acho que isso alimenta a minha criatividade. Eu recorto matérias de jornal, guardo matérias de jornal, porque pode vir uma história interessante. Eu brinco que eu sou uma colecionadora de ideias, assim, então eu tenho uma rotina de trabalho, eu escrevo todos os dias. A gente às vezes acha que o escritor tem uma imaginação tão fértil, né? Tão inspirada, que todo dia ele senta, abre o computador e flui. E não é assim. Quantas vezes eu sento para trabalhar e tela em branco. Mas vamos lá, é exercitar que nem exercitar o corpo, senão vai enferrujar. Então todo dia eu exercito, que seja uma linha, uma ideia, um parágrafo, que eu escreva uma página e delete depois, eu estou exercitando a minha criatividade, sabe, o meu vocabulário, o meu exercício de observação. Então isso é muito importante para escrever, porque escrever, o ler, é uma maneira que a gente se comunica com o mundo. Hoje a gente precisa entender o que a gente está lendo para se comunicar, para não ter ruído de comunicação, tanta fake news por falta de informação, né? Então a leitura é fundamental para essa compreensão. E o livro, por exemplo, nos Invencíveis, como eu usei lugares que existem, eu não quis fazer ilustração. Por quê? Porque eu penso que o autor e o leitor estão criando junto. O autor criou o livro, o leitor está lendo e está criando aquela imagem na cabeça dele. Está imaginando aquela história também. Está imaginando como é que é aquele personagem, está imaginando aquele cenário. É uma criação junto. O livro te dá essa possibilidade. Vamos criar juntos. Eu, que escrevi, você que está lendo e está criando comigo. Já uma série, um produto audiovisual, a imagem já está pronta. É incrível também, é outro estilo, outra técnica, mas a imagem está ali. Então o livro te permite criar a sua própria história junto. É fundamental para você ter criatividade e imaginação, e para qualquer profissão, né? Qualquer profissão hoje a gente precisa ter imaginação, ter criatividade, ter referência, saber se expressar, saber escrever uma carta, um e-mail, que seja. Então a literatura, ela te dá recursos, ela te dá referências. Quantas vezes eu leio um livro, é muito engraçado. E depois eu vou ler esse livro alguns anos depois e é outra leitura. O livro é o mesmo, eu mudei. E a leitura permite isso, um autoconhecimento. Se eu discordo de um personagem, se eu concordo com uma atitude, eu vou colocando a minha impressão naquele livro, naquela leitura que eu estou fazendo, eu estou me conhecendo, eu estou me formando. Então, eu acho que assim, para a formação de um indivíduo, de um cidadão, de um ser humano, a leitura ela é fundamental porque ela trabalha todos os seus campos, de criatividade, de crítica, de percepção. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, leiam sempre. Leiam, escrevam. Eu tenho um caderninho de notas que fica sempre comigo. Estou com uma ideia, tive um sonho, anoto, aquilo pode continuar uma história no futuro. Né? Nenhuma história para mim é desperdiçada. E assim como as pessoas também. Eu acho que o mais interessante do ser humano são as diferenças. A gente não ser igual. Eu adoro histórias diferentes, eu adoro ouvir pessoas diferentes. Eu acho que isso me enriquece como ser humano, me melhora como pessoa. Então, eu acho que
para a gente mesmo, como eu falei, em qualquer profissão, a gente tem que ser antenado, a gente tem que ser ligado, a gente tem que estar alerta, a gente tem que prestar atenção no outro, a gente tem que saber escutar também. Então, essa riqueza que a leitura nos proporciona nos forma como cidadãos, né? A gente vai conhecer a história, a gente vai conhecer o passado, até para não repetir erros. Foi muito importante essa ancestralidade, essa busca minha pela história da minha cidade, do meu país, porque você vê quantos erros foram cometidos, né? E a gente não quer repetir. Quantos acertos que a gente quer repetir, mas quantos erros. A gente só vai avançar numa comunidade, né, numa sociedade mais justa, se a gente entender o que aconteceu de errado. Isso é fundamental para a gente. Então, é isso, é um prazer. Espero que 2025 seja o ano da leitura, que as redes sociais que a gente domina tanto sejam um espaço para se falar de livros, para escrever contos, crônicas, ideias, para se falar de livros, para se visitar bibliotecas, para os livros nas praças. Imagina isso, que maravilha. Estou muito agradecida e é um prazer conversar com vocês. Até a próxima.